Estamos iniciando mais uma sessão de videoaulas para o 9º ano do ensino fundamental. Só que esse assunto ele pode ser também estudado pelo 1º ano do ensino médio, ou para você que já terminou aí seu ensino médio, você pode dar uma revisada, que é o assunto de funções, para ser mais exato, funções do 1º grau. Nós vamos dar uma introdução bem básica aqui sobre o que é função, e vamos lá, sem mais enrolação. Bom, função é uma lei matemática que representa um comportamento, ou seja, é algo que vai estar em movimento. A própria palavra função é algo que faz, é uma coisa que faz algo funcionar. Dentro de uma empresa, nós temos funcionários que cada um tem a sua função. Se um funcionário não cumpre sua função, ele pode prejudicar o rendimento daquela empresa, ou o progresso, ou o trabalho daquelas outras pessoas. Então, isso é a função. Só que a gente vai representar esse comportamento por meio de uma lei matemática. E essa lei matemática vai ter uma estrutura. Essa estrutura, ou lei de formação da função, ela vai ser representada por f de x, ou seja, esse x vai ter alguma função dentro desse comportamento. Esse x vai ter alguma função dentro desse comportamento. E é ele que vai fazer essa lei se movimentar. Tanto o x como o próprio y. F de x também pode ser representado por y. Na linguagem matemática, você vai ter a seguinte lei de formação, que f de x é igual a y. E ele vai apresentar essa estrutura, onde a vai ser o meu coeficiente e o meu x vai ser minha variável, ou minha incógnita. Certo? X vai ser nossa incógnita. Geralmente, nas questões, ele sempre vai pedir encontre o valor de x na função tal. Ou encontre o valor de y se x vale tanto. Geralmente vai estar escrito dessa maneira. Mas essa parte da introdução é mais para a gente fazer a identificação desses termos. Observem só. O termo que acompanha o x, sempre nós vamos chamar de a nessa estrutura, nessa lei de formação. E o termo que não acompanha x, nesse caso o termo livre, ele vai ser chamado de b. Tudo isso daqui acontece em função de x, certo? Y acontece em função de x. No nosso exemplo 1, quem seria o nosso a? Nosso a seria o 3. A nossa incógnita continua sendo x e o nosso b seria o 4 positivo. Na nossa função b, na nossa função número 2, quem seria o nosso a? Seria o 2 sobre 3. A nossa incógnita continua sendo x e a nossa variável livre, ou o nosso b, seria o nosso menos 1. E na nossa função número 3, percebe que ele utilizou a relação de f de x igual a y. Isso daqui é só questão de linguagem. Nós temos uma função diferenciada dessa outra aqui, ó, certo? Essa função nós chamamos de função do 2º grau, que vai ser estudada depois de função do 1º grau, onde a estrutura dela já muda um pouco. A estrutura dela apresentada seria isso daqui, ó, a x ao quadrado mais bx mais c. Se nós fôssemos colocar nessa estrutura, o nosso a seria o número que aparece aqui na frente do x ao quadrado, que seria 1. O nosso b seria o menos 3. E o nosso c seria o 0. Bom, esse primeiro momento é só para a gente identificar esses termos. A gente tem que ir com calma realmente, porque esse assunto ele é um assunto que exige uma atenção especial.